Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede fim de perseguições a Jair Bolsonaro e presidente Lula diz que não aceita interferências. Na guerra das tarifas, presidente americano ameaça simpatizantes do BRICS e aumenta as taxas de vários países em até 40%. Ministério do Planejamento confirma que parlamentares utilizam emendas mais em proveito próprio do que para a coletividade. Preço do mesmo medicamento em São Paulo pode variar de R$ 4 a R$ 93, dependendo da farmácia. Passou de 90 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Texas, Estados Unidos. Acordo assinado entre Brasil e China permitirá a construção de ferrovia ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. No mundo animal, um turco enfrenta um leão sem nada nas mãos e um cachorro chihuahua vira herói na Suíça ao garantir o salvamento do dono. E no Dia Mundial do Chocolate, a indústria brasileira comemora o aumento de mais de 120% nas vendas, mesmo com os preços em alta. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu hoje que suspendam o que chamou de perseguições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal não se manifestou, mas o presidente Lula avisou que o seu governo não aceita interferências. Sem citar diretamente a corte, o líder dos Estados Unidos escreveu na rede social Truth Social que o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que tem assistido, assim como o mundo, a uma perseguição. Na opinião do líder americano, o ex-mandatário não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu à mensagem em nota oficial do Planalto, rejeitando interferências no país sem citar diretamente o americano. Segundo Lula, a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. O Brasil é um país soberano, que tem instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito, destacou em um comunicado. A mensagem de Trump vem como um desdobramento de uma reunião que o presidente americano teve com assessores na semana passada, cujo tema foi exclusivamente o cenário político e judiciário no Brasil. Em sua postagem, Trump afirmou que Bolsonaro foi um líder forte, que realmente amava seu país. Um negociador muito duro em questões de comércio. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Na opinião do presidente dos Estados Unidos, o único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelo voto do povo brasileiro. Logo após se manifestar pelas redes sociais, Lula voltou a comentar sobre o assunto, numa coletiva de imprensa durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber.
A cúpula do BRICS terminou hoje no Rio de Janeiro, mas a declaração final foi divulgada ontem, com vários itens apontados como vagos por muitos analistas internacionais e revelando uma certa cautela quando o assunto envolvia os Estados Unidos. Foram apenas indiretas. A declaração final da cúpula de líderes do BRICS reforçou o compromisso do bloco com o multilateralismo, condenou guerras e criticou o uso de sanções e tarifas como instrumentos de pressão política. Diferentemente de edições anteriores, o documento adotou um tom mais moderado e evitou menções diretas aos Estados Unidos. Um dos temas mais delicados nas negociações foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A proposta, defendida há anos por países como Brasil e Índia, voltou a ser abordada com destaque para a necessidade de incluir nações em desenvolvimento em uma eventual expansão do órgão. O texto, no entanto, evitou compromissos amplos diante da resistência de membros que também desejam assentos ou preferem outros modelos de reforma. Outro ponto sensível foi o conflito entre Israel e Hamas. Apesar da posição do Irã, que não reconhece o Estado de Israel, o BRICS manifestou apoio à solução de 2 estados como caminho para a paz, além de defender a entrada plena da Palestina na ONU. A declaração condena as violações do direito internacional humanitário, como o uso da fome como método de guerra, e também exige um cessar-fogo imediato, além da retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza, a libertação de reféns e também o amplo acesso humanitário. Sobre a guerra na Ucrânia, o texto limita-se a reforçar o apoio a iniciativas de paz promovidas por países do próprio BRICS, como Brasil e China. A declaração evita qualquer condenação explícita à invasão russa e menciona ataques em regiões russas sem apontar culpados, refletindo a sensibilidade do tema entre os membros. É guerra esparramada para tudo quanto é lado. E o que é mais grave é que o Conselho de Segurança da ONU, que deveria ser o paradigma para tentar evitar que essas guerras acontecessem, eles são os promotores. Desde a guerra do Iraque, sabe, desde a invasão da Líbia, da morte do Gaddafi, até a guerra com a Ucrânia, ou seja, ninguém pede licença para fazer guerra, vai tomar decisão e vai fazendo. E depois a ONU perde credibilidade e autoridade para negociar. Já na área econômica, o bloco manifestou oposição às sanções unilaterais não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU, mas novamente sem mencionar diretamente os Estados Unidos ou as medidas tarifárias contra a China e Rússia. O texto destaca os efeitos negativos dessas ações sobre o comércio internacional, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso com regras multilaterais. E é por isso que a gente está discutindo com muita profundidade a necessidade de mudança estrutural, inclusive no Estatuto da ONU, para que a gente possa recriar alguma coisa com base nos acontecimentos geopolíticos de 2021 e não de 1945. O encontro também marcou a transição da presidência rotativa do bloco, com o Brasil assumindo a liderança pelos próximos meses. O presidente Donald Trump anunciou que vai aplicar uma tarifa adicional aos países que se alinharem às políticas anti-americanas do BRICS. Entre eles estão o Japão e a Coreia do Sul, que receberam uma sobretaxa de 25% para quaisquer produtos vindos ao país. O presidente Donald Trump vai aplicar a partir de 1º de agosto tarifas aos parceiros comerciais com os quais não tem alcançado acordo. De acordo com o secretário do Tesouro americano Scott Bessent, as tarifas devem atingir em alguns casos os níveis elevados que o presidente Donald Trump havia anunciado em abril. Na ocasião, a aplicação dessas taxas foi suspensa para permitir negociações comerciais e estabelecer um prazo até 9 de julho para alcançar acordos. O presidente americano chegou a ameaçar com taxas ainda mais altas algumas economias, como a União Europeia. Mas pouco depois, diante do abalo causado na economia, anunciou uma pausa. Agora, Donald Trump anunciou que uma tarifa adicional de 10% será cobrada de países que se alinharem às políticas anti-americanas do BRICS. O anúncio foi publicado na sua rede social. O grupo do BRICS, por sua vez, já expressou uma séria preocupação com o aumento de tarifas unilaterais, embora sem mencionar os Estados Unidos.
Donald Trump enviou as primeiras cartas anunciando novas tarifas a países com os quais não avançou em acordos comerciais e afirmou que o Japão e a Coreia do Sul terão tarifas adicionais de 25%. Em duas cartas praticamente idênticas, Donald Trump indicou que as novas tarifas sobre Japão e Coreia do Sul entrarão em vigor em 1º de agosto, uma vez que as relações comerciais estão, infelizmente, longe de serem recíprocas. O BRICS, formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi ampliado recentemente para 11 países e representa quase metade da população mundial, cerca de 40% do PIB no mundo. A 17ª cúpula do BRICS conta com um grupo de 21 países emergentes. O presidente Donald Trump está divulgando aos poucos qual será a tarifa que vai impor sobre as importações que chegarem aos Estados Unidos. Até o momento, Laos e Mianmar receberão a maior alíquota de 40%. Já Camboja e Tailândia terão tarifas fixadas em 36%. Bangladesh e Sérvia seguem com 35%. A Indonésia será tarifada em 32%. Em seguida vem a África do Sul e Bósnia e Herzegovina, tarifadas em 30%. O Japão, a Coreia do Sul, o Cazaquistão e a Malásia serão taxados em 25%. E a seguir, o Ministério do Planejamento confirma que parlamentares utilizam emendas mais em proveito próprio do que para a coletividade. E o preço do mesmo medicamento em São Paulo pode variar de R$ 4 a R$ 93, dependendo da farmácia. O IPEA, ligado ao Ministério do Planejamento, divulgou um levantamento apontando que muitas pessoas comentam há muito tempo. As emendas parlamentares são utilizadas muito mais com interesses pessoais do que voltadas à sociedade. Um novo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada trouxe à tona questionamentos sobre a efetividade e os objetivos das emendas parlamentares no Brasil. O levantamento indica que há evidência robusta de que essas emendas influenciam o comportamento do voto parlamentar, mas apontam uma desconexão considerável entre a destinação dos recursos e políticas públicas setoriais consolidadas. A análise foi encomendada no contexto de uma crescente tensão entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, impulsionada principalmente pelas críticas ao chamado orçamento secreto. Segundo o IPEA, as emendas parlamentares têm sido, nos últimos anos, um instrumento voltado mais à satisfação de interesses eleitorais individuais dos congressistas do que à execução de políticas públicas estruturadas. O Instituto ressalta que esse fenômeno é consequência de dois fatores principais, sendo a perda de controle do Poder Executivo sobre a alocação desses recursos e o crescente protagonismo nos partidos políticos na distribuição das verbas de campanha, o que pode ter incentivado deputados e senadores a utilizarem as emendas como ferramenta para fortalecer sua base eleitoral. Ainda de acordo com o estudo, mesmo nas áreas onde há maior concentração dos recursos oriundos das emendas, como a saúde, o uso dessas verbas não se traduz necessariamente em avanços estruturais. O IPEA aponta que, embora existam casos pontuais de alocação mais racionais, essas iniciativas não são suficientes para promover a universalização de serviços básicos nem a melhoria significativa da qualidade de vida da população. Os pesquisadores destacam que os poucos sinais positivos de impacto direto na qualidade dos serviços públicos financiados por emendas são, segundo o relatório, de qualidade duvidosa e carecem de metodologias mais consistentes de avaliação. Isso levanta dúvidas sobre a real efetividade dos recursos aplicados e reforça a necessidade de reavaliar o modelo atual. A conclusão principal do IPEA reforça a urgência de atualizar os estudos e dados sobre o tema, especialmente diante do novo cenário político institucional em que o Congresso Nacional passou a exercer maior influência na execução do orçamento federal. A instituição recomenda que futuras pesquisas sejam orientadas a compreender melhor como as emendas são distribuídas e quais são seus reais efeitos sobre o bem-estar social. O debate sobre o papel das emendas parlamentares tem ganhado destaque desde a revelação do orçamento secreto, mecanismo que permitia a liberação de verbas sem transparência, privilegiando determinados parlamentares e beneficiando interesses políticos em detrimento da equidade na distribuição dos recursos públicos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, definiu que cada deputado poderá direcionar um pagamento extra de 11 milhões de reais para as emendas de comissão. A expectativa dessa ação é que ele reforce o apoio que tem na casa, da mesma maneira que o seu antecessor, Arthur Lira, do Partido Progressista. Com a nova norma, cada deputado poderá usar esse valor adicional, além dos 37 milhões
que são de direito em forma de emendas individuais. E o Supremo Tribunal Federal já condenou 643 pessoas denunciadas por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ao todo, quase 1.200 pessoas foram responsabilizadas pela Corte até o momento. Das 1.198 pessoas que foram responsabilizadas, 555 assinaram acordos de não procedimento penal com a Procuradoria-Geral da República, o que suspende o processo em troca do cumprimento de medidas alternativas. Esses acordos são oferecidos a acusados que não participaram diretamente da depredação dos prédios públicos e que confessaram seus crimes. Entre os condenados, 270 foram responsabilizados por crimes considerados mais graves, como invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. As penas aplicadas variam entre 3 e 17 anos de prisão, além de multa e pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$30 milhões, a ser dividida entre os réus. As provas reunidas incluem vídeos e fotos publicados pelos próprios participantes durante os ataques, imagens de câmera de segurança, depoimentos, conversas por aplicativos de mensagem e identificação por material genético. Os acusados por crimes considerados menos graves, como incitação e associação criminosa, puderam firmar acordos com a PGR. Em troca da suspensão do processo, eles devem cumprir medidas como prestação de serviços comunitários, participação em cursos sobre democracia, suspensão de passaporte e porte de arma, além da proibição de uso de redes sociais. Mesmo após o cumprimento das exigências, os acordos não impedem que os réus respondam a ações nas esferas civil ou administrativa. No entanto, após concluir todas as obrigações, eles continuam sendo considerados réus primários. Dos 373 manifestantes presos no dia seguinte aos atos, acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, quase todos foram acusados de incitação e associação criminosa. Segundo a PGR, esses participantes tinham pleno conhecimento da finalidade criminosa do movimento e mantiveram a permanência no local mesmo após os ataques, o que para o STF demonstrou apoio contínuo à tentativa de golpe. Neste grupo, as penas aplicadas foram de 1 ano de reclusão, substituídas por medidas alternativas semelhantes às dos acordos. Além disso, foi determinada a indenização de R$5 milhões por danos morais coletivos, a ser paga de forma solidária pelos condenados. O Procon de São Paulo fez um levantamento indicando que o preço de um mesmo medicamento pode variar até 20 vezes, dependendo da farmácia. A pesquisa foi feita nos sites e em lojas físicas. O remédio com maior diferença de preço foi o genérico do Tadalafila, utilizado com finalidades urológicas. O levantamento encontrou uma caixa sendo vendida por cerca de R$ 4,30 em uma determinada farmácia e por quase R$ 95 em outro estabelecimento. Nas drogarias online, o medicamento também foi o campeão de diferença de preço. O mais barato estava sendo vendido por um pouco mais de R$ 2,50, o mais caro por quase R$ 44. Os técnicos do Procon encontraram vários outros exemplos, o que reforça a necessidade do consumidor pesquisar sempre antes de finalizar a compra. E os estabelecimentos não justificaram o motivo para tantas diferenças. O brasileiro vai pagar mais pela conta de luz. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, decretou o marco legal das eólicas em alto mar. O objetivo é regulamentar a exploração da energia do vento em águas marinhas brasileiras. O projeto havia sido vetado pelo presidente Lula, mas o Congresso derrubou o veto. Com isso, o consumidor terá um extra de R$ 197 bilhões nos próximos 25 anos. A próxima fatura já deverá chegar com um reajuste de 3,5%. O novo capítulo da guerra tarifária desencadeado hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou estragos no mercado financeiro. Além de aumentar algumas taxas, ameaçou outras, o que inclui o Brasil. O resultado foi uma alta de quase 1% na cotação do dólar, que terminou o dia valendo R$ 5,47. Na Bolsa de Valores, o estrago foi uma baixa de 1,26%, aos 139.490 pontos. O governo brasileiro pediu à China uma revisão de restrições à importação de carne de frango do Brasil.
após caso de gripe aviária. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou que o presidente Lula solicitou ao primeiro-ministro chinês, Li Qiang, que o país asiático faça uma revisão das restrições à importação de carne de frango do Brasil. O pedido foi feito durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. Fávaro também revelou que as autoridades chinesas sinalizaram que estão analisando os protocolos sanitários para retomar a importação, mas ainda não há prazo definido para a liberação. O embargo foi imposto após a confirmação de um caso de influenza aviária em uma granja comercial no estado do Rio Grande do Sul, em maio deste ano. A China é um dos principais compradores da carne de frango brasileira e o Brasil é o maior exportador mundial do produto. Em 19 de junho, o Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal o fim do chamado vazio sanitário e declarou-se oficialmente livre da influenza aviária de alta patogenicidade. A partir dessa notificação, a maior parte dos países que haviam adotado barreiras suspenderam as restrições. Mas, segundo o Ministério de Agricultura, 9 mercados ainda mantêm limitações ao frango brasileiro e um deles é a China. O governo brasileiro tem adotado uma ofensiva diplomática para tentar acelerar o fim dos embargos e retomar o ritmo de exportações. Carlos Fávaro disse ainda que o Brasil está dialogando com todos os parceiros para disponibilizar o produto. E a seguir, acordo assinado entre Brasil e China permitirá a construção de ferrovia ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. E já passou de 100 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Texas, Estados Unidos. Os governos do Brasil e da China assinaram uma parceria para permitir a construção de uma ferrovia que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, uma obra de engenharia que permitirá a união de portos do Brasil e do Peru, garantindo maior escoamento de cargas. A cerimônia ocorreu de maneira virtual. Os representantes do Instituto Chinês participaram por videoconferência na sede do Ministério em Brasília, onde estavam integrantes do governo e da Embaixada da China. Do lado brasileiro, o chamado foi assinado pelo Ministério dos Transportes. Já pelo lado chinês, foi assinado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Econômico China Railway. Conforme o governo brasileiro, o projeto inicial prevê que a ferrovia vai sair da Bahia, passará pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, chegando ao Peru, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Projeções do governo do Peru dão conta de que é possível reduzir de 40 para 28 dias o tempo necessário de deslocamento da carga entre os dois continentes. O porto de Xangai foi financiado pelo governo chinês e inaugurado em 2024 pelo presidente Xi Jinping. Embora o porto integre a iniciativa conhecida como Nova Rota da Seda, o governo brasileiro não aderiu formalmente à iniciativa, que prevê investimentos chineses na área da infraestrutura em vários países do mundo. Recentemente, líderes de países da América Latina se encontraram com Xi Jinping, na China, para tentar aproximar a região dos investimentos da China. O entendimento do governo Lula é que, como a China já é o principal parceiro comercial do Brasil e já faz volumosos capitais no país, não há necessidade da adesão formal à Nova Rota da Seda. Além disso, Brasil e China integram grupos que permitem a discussão de parceria econômica, a exemplo do BRICS. O objetivo é incluir, além das ferrovias, hidrovias e rodovias. Ainda não há estimativas em relação ao custo da operação, o que será orçado durante os estudos. O mar está invadindo as areias do Rio de Janeiro. Algumas praias já ficaram menores e, segundo um estudo da Universidade Federal do Estado, se nada for feito, lugares como Ipanema e Copacabana perderão cada vez mais espaço. A cidade do Rio de Janeiro, também conhecida como Cidade Maravilhosa, muito por conta das praias mundialmente famosas que atraem milhões de turistas todos os anos, corre o sério risco de perder parte de sua faixa de areia para a invasão do mar nos próximos anos. A Praia de Copacabana, um dos principais cartões postais da cidade e uma das praias mais conhecidas do mundo, já perdeu cerca de 10% da faixa de areia nos últimos 10 anos, situação que pode piorar futuramente. Segundo as simulações feitas por pesquisadores da COP, Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até o fim do século, o mar pode avançar mais de 100 metros sobre o território carioca, o que seria o suficiente para transformar inundações sazonais em permanentes.
A projeção foi feita com base em um estudo de modelagem hidrodinâmica. Os impactos do aumento no nível do mar foram avaliados da orla do Leblon até a Baía de Guanabara. De acordo com o modelo, o nível do mar pode subir 0,78 metro até 2100, com uma taxa de 7,5 milímetros por ano, um número acima da média global. A projeção leva em conta não apenas a elevação do nível médio, mas também eventos climáticos extremos que vêm se intensificando, como ressacas, que aceleram o processo de erosão e reduzem as faixas de areia. Além de Copacabana, praias como a vizinha Leme e outras como Ipanema, Leblon e Botafogo também devem ser afetadas nas próximas décadas. Um vulcão entrou em erupção na Indonésia pela segunda vez em menos de um mês no sul da Indonésia, lançando uma enorme coluna de fumaça de 18 metros de altura. Dezenas de voos com pouso e decolagem no aeroporto internacional de Bali precisaram ser cancelados. Dezenas de voos com pouso e decolagem na ilha turística de Bali foram cancelados após a erupção de um vulcão localizado a 800 quilômetros de distância, que provocou uma gigantesca coluna de cinzas. Há algumas semanas havia sido registrada uma primeira erupção neste vulcão, que obrigou o cancelamento de vários voos. O Monte Leutobi Lak-Lak, localizado na Ilha de Flores, entrou em erupção. A Agência de Vulcanologia Nacional informou que a coluna de cinzas atingiu aproximadamente 18 mil metros acima do cume. Em um comunicado, o chefe da Agência de Geologia, Mohamed Wafid, afirmou que o nível de atividade do vulcão é muito elevado e são registradas erupções explosivas e tremores contínuos. A orientação é que os moradores permaneçam a uma distância mínima de 6 quilômetros do vulcão e utilizem máscaras de proteção contra as cinzas. Não há relatos de danos ou vítimas até o momento. Apenas corrigindo uma informação, eu disse há pouco que a fumaça do vulcão tinha 18 metros. Nada disso. 18 quilômetros, dava para ser vista bem de longe. Pelo erro, peço seu perdão. E subiu agora à noite para 104 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas no Texas, nos Estados Unidos. Em apenas um acampamento feminino, morreram 27 meninas e alguns monitores. O grupo de socorristas continuam as buscas por dezenas de desaparecidos nas cheias que provocaram a morte de quase 90 pessoas no Texas. Um acampamento cristão instalado às margens do rio Guadalupe, no condado de Kerr, foi destruído por uma tromba d'água. Em comunicado, o acampamento Camp Mystic confirmou a morte de campistas e guias após as inundações. O local existe há quase um século e era administrado pela mesma família durante esse tempo, e cerca de 750 pessoas estavam hospedadas no local quando o desastre aconteceu. Enquanto as crianças dormiam, o rio subiu cerca de 8 metros em menos de uma hora, inundando toda a área. Ursos de pelúcia, cobertores e outros pertences ficaram cobertos de lama. As janelas foram estilhaçadas, as enchentes chocaram todo o país e os debates sobre a responsabilidade das autoridades pelo impacto da tragédia voltaram a ter destaque. Há 8 anos, autoridades da região debateram a necessidade de criar um sistema de alerta ao longo das margens do rio Guadalupe. Na ocasião, a Defesa Civil considerou complementar um sistema em que responsáveis por acampamentos rio acima avisassem os acampamentos rio abaixo sobre as chegadas de enxurradas, utilizando sirenes, medidores de nível do rio e outras ferramentas de comunicação modernas, mas pouco foi feito para a funcionalidade desse sistema. Em 2017, foi proposta a instalação de um sistema de alerta de enchentes, mas foi rejeitada por ser considerada cara demais. A bacia do rio Guadalupe é uma das regiões mais perigosas dos Estados Unidos em relação a enchentes repentinas, com forte propensão a alagamentos e enxurradas súbitas como a ocorrida no último final de semana. O presidente Donald Trump disse que pode visitar o estado nos próximos dias, mas minimizou que cortes financeiros na previsão do tempo e em agências federais tenham enfraquecido os sistemas de alerta. O governador do Texas, Greg Abbott, alertou que estão previstas para os próximos dias chuvas intensas. As autoridades alertaram as pessoas para evitarem as proximidades dos rios. E no Brasil, o problema das águas atinge o Amazonas. Mais de 530 mil pessoas foram afetadas pela cheia do Rio Negro. O nível da água já atingiu 29 metros.
A cheia, que normalmente começaria a baixar em julho, vem causando transtorno à população, com lixo invadindo ruas e casas. Em Manaus, as áreas mais impactadas estão localizadas na zona sul e oeste da capital, com destaque para os bairros Raiz, Glória, Aparecida, São Jorge, Educandos, Cachoeirinha, Presidente Vargas, Colônia Oliveira Machado e o centro. Nessas regiões, a cota do rio já atingiu ruas e residências próximas à margem. Para lidar com o problema, a Prefeitura construiu mais de 800 metros de pontes provisórias que garantem o acesso da população a escolas, igrejas e serviços essenciais. Além disso, a administração municipal anunciou a distribuição de cestas básicas, kits de higiene e água potável ainda esta semana. Como parte das medidas estruturais, a Defesa Civil prevê a entrega de mais de 15 mil moradias nos próximos 4 anos, para famílias que vivem em áreas de risco. A cheia dos rios no Amazonas não afetou apenas a capital. 40 dos 62 municípios do estado estão em situação de emergência. 18 permanecem em estado de alerta e apenas 4 seguem em condição de normalidade. Apesar da elevação, o Serviço Geológico do Brasil avaliou que o rio não deve atingir os 30 metros na cheia histórica de 2021. De acordo com a série histórica, em Manaus, a grande maioria dos picos de cheia ocorre em junho, 24% em julho e apenas 3% em maio. Os anos mais recentes em que o Rio Negro demorou mais a iniciar a vazante foram 2009 e 2014. E a seguir você vai ver que no mundo animal um turco enfrenta um leão sem nada nas mãos e um cachorro chihuahua vira herói na Suíça ao garantir o salvamento do dono. E veja também, no Dia Mundial do Chocolate, a indústria brasileira comemora o aumento de mais de 120% nas vendas, mesmo com os preços em alta. O setor de combate às drogas das Nações Unidas emitiu um alerta sobre o tráfico de cocaína no mundo. Os traficantes passaram a travar uma grande corrida tecnológica para lucrar ainda mais com o narcotráfico internacional. Nas fazendas do sul colombiano, as plantações estão cada vez mais produtivas e resistentes. Quem afirmou isso foi o coordenador regional do Escritório das Nações Unidas, Leonardo Correa, que monitora a transformação há anos, junto com a equipe que analisam as plantas. Eles observam a produtividade, fecundidade e capacidade da folha de coca. Os indicadores mostraram que tudo isso mais que dobrou nos últimos anos. Correa destacou que essa evolução não está apenas na própria planta, mas também na habilidade agronômica dos traficantes que estimulam o melhoramento dos sistemas produtivos de coca. No ano passado, o órgão de combate às drogas anunciou que a produção de cocaína aumentou de 2023 para 2024, ultrapassando mais de 2.000 toneladas apenas na Colômbia, país que é o maior produtor mundial da droga. Isso representa um recorde histórico por diversos fatores. Um deles são os resultados de uma espécie de corrida narcocientífica para aumentar a lucratividade da cocaína, que inclui vários refinamentos químicos, agrícolas, logísticos e tecnológicos e de captação de talentos. E isso mostra o tamanho do desafio para o governo colombiano em combater as drogas e o tráfico. A ONU também identificou mais 2 locais de plantio, a região fronteiriça com a Venezuela, no nordeste da Colômbia, e a região de Tumaco, no sudeste, em direção à costa do Pacífico. Nessas áreas, especialistas encontraram variedades mais produtivas e resilientes, um uso mais eficiente dos agroquímicos, sistemas melhores de irrigação e até mesmo técnicas agrícolas de precisão e fertilização monitoradas por drones. O Ministério da Educação determinou que as instituições de ensino superior públicas e privadas devem emitir o diploma de graduação digitalmente. A medida começou a valer no primeiro dia deste mês. O objetivo dessa nova medida é acelerar a entrega do documento e ampliar a segurança contra fraudes. O diploma em papel ainda segue válido, mas apenas para as instituições que expediram antes da nova regra. Com a nova medida, as instituições que não adotarem o modelo digital estarão em situação de irregularidade e poderão sofrer sanções administrativas. Além da graduação, a emissão digital também será obrigatória para diplomas de pós-graduação com prazo até 2 de janeiro de 2026. Todas as versões devem seguir os padrões técnicos definidos pelo MEC, como assinatura digital com certificado, carimbo de tempo e armazenamento, com acesso via link único e seguro.
A versão digital tem a mesma validade jurídica da versão física, registrando a data, hora da assinatura e seguindo os padrões da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Essa obrigatoriedade do diploma digital marca a etapa final de um projeto iniciado em 2019, quando o então ministro Abraham Weintraub lançou o programa do diploma digital. Na época do lançamento do projeto, o MEC estimava a substituição do papel, o que geraria uma economia de 48 milhões de reais por ano apenas na rede federal. A pasta também estimou uma redução no tempo de espera, que antes levava 90 a 120 dias para ser emitido. Com a agilidade do novo modelo, o Ministério apontou outras vantagens, como a redução de custos com impressão e logística, maior segurança contra a falsificação e facilidade de acesso por parte dos estudantes que poderão armazenar e consultar o diploma. As vantagens nascem em decisões e portarias e são compartilhadas por diferentes categorias, tanto no Judiciário quanto no Congresso Nacional. Nos últimos anos, só no Judiciário, o quadro de juízes auxiliares aumentou drasticamente. No Congresso, os gastos representam cerca de 528 vezes a renda média dos cidadãos brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável por fiscalizar o judiciário, inflou seu quadro de juízes auxiliares e pagou cerca de 3 milhões e 400 mil reais em penduricários só nos 5 primeiros meses deste ano. O número de juízes auxiliares do órgão era de 7 no início de 2017 e chegou a 47 no primeiro semestre de 2025, de acordo com documentos do Conselho Nacional de Justiça. Os juízes auxiliares são requisitados pela presidência do SNJ ou pela Corregedoria Nacional de Justiça, que também faz parte do Conselho, e são alocados em diversas funções. Eles recebem um valor extra caso ganhem do tribunal de origem um salário base menor que R$ 44.048. O maior valor pago pelo SNJ em um único mês a um juiz auxiliar que trabalha na Corregedoria Nacional de Justiça. Ela chegou a receber quase R$ 99 mil do órgão em abril deste ano. Foram R$ 2.721 em diárias e R$ 86.121 em rendimento líquido, de acordo com o contra-cheque disponível no site do Conselho Nacional de Justiça. Os penduricários pagos pelo Judiciário e pelo Ministério Público têm sido tema de debate em meio à discussão de projetos sobre supersalários. No Congresso, a deputada federal Érica Wilton, do PSOL de São Paulo, contratou maquiadores como assessores parlamentares e foi criticada. A deputada disse estar se sentindo perseguida por ser trans. Na Justiça, uma magistrada federal deu 20 dias para que ela explique a contratação de uma empresa de segurança que possuiria atuação e registro nebulosos. As contratações de assessores e gastos por parlamentares têm ocupado as páginas dos noticiários brasileiros. Em março, o Supremo Tribunal Federal homologou um acordo entre o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, e a Procuradoria-Geral da República, no qual ele admite ter cometido peculato no caso. Utiliza cartão de crédito de um assessor para despesas pessoais e aceita pagar multa para evitar um processo criminal. O senador Flávio Bolsonaro foi denunciado por prática semelhante à tal rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, mas o processo foi arquivado. Assessores e penduricários se tornaram práticas comuns em diferentes categorias no Brasil. O gasto com cada congressista no Brasil representa 528 vezes a renda média dos cidadãos, o maior do ranking. Em segundo lugar está a Argentina, 228 vezes. Hoje foi dia de divulgação de várias notícias envolvendo os animais, todas com final feliz, embora algumas com uma certa agonia. Na Itália foi divulgado um recorde mundial com a pesca de um bagre de 3 metros de comprimento. Detalhe é que para conseguir a proeza, Alessandro Biancardi usou uma vara de pesca comum. Ao sentir a fisgada, puxou o peixe que, segundo o que foi divulgado, foi o maior da espécie encontrado até hoje. Tirou a foto tradicional de qualquer pescador, mesmo quando capturado, um bem pequeno, e devolveu o bagre ao Rio Pó, que é o maior do país, com 700 quilômetros de extensão. Alessandro disse que fez isso para outra pessoa ficar feliz ao conseguir a proeza.
Proeza foi do turco Selamankir, ao acordar de madrugada em uma fazenda de plantações de pistache, onde Yuri trabalha na cidade de Antalya, deu de cara com um leão chamado Zeus. O animal, que fugiu de um zoológico, passou a morder a perna de Suleiman, que não pensou duas vezes, agarrou o animal pelo pescoço enquanto esperava a ajuda dos guardas. Quando o animal percebeu que não teria sucesso, saiu correndo, mas foi abatido pelos seguranças. Na cidade de Lahore, no Paquistão, o leão também causou estragos. Ele vivia em uma fazenda como um pet. Saiu do local e foi até a casa de uma família, onde atacou e machucou uma mulher e duas crianças. Depois foi embora. Os donos do animal, que não têm autorização para a criação, só ficaram olhando. Agora estão admirando a parede de uma prisão para onde foram levados, se é que já não pagaram a fiança. Já o leão agora tem um novo endereço com outros de sua espécie. E a devoção de um cachorro da raça Chihuahua salvou o dono na Suíça. Os dois caminhavam em uma geleira no sul da Suíça quando o homem caiu de uma altura de 8 metros na fazenda de uma geleira. Ele tinha um aparelho de comunicação e pediu socorro. Alguém ouviu e repassou o recado. Como o cachorro não saiu do lugar, mesmo com tanto frio, foi fácil para uma equipe de resgate encontrar e localizar o acidente graças àquele ponto pequenininho, cheio de pelos. O acidentado ficou apenas com algumas escoriações e o Chihuahua também está bem, ainda fazendo companhia para o dono. Os relatos no Brasil são de pessoas com problemas para fechar as contas do mês. Mas os brasileiros estão tentando relaxar, como ir ao cinema. O balanço dos 6 primeiros meses do ano foi animador para a indústria cinematográfica. Somente entre os dias 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, cinemas ao redor do país arrecadaram mais de 1,2 bilhões com bilheteria. No período foram vendidos mais de 61 milhões de ingressos, um aumento de 12% na renda e 8% em público se comparado ao mesmo período em 2024. Os dados foram divulgados pelo site Filme B. Os destaques deste primeiro semestre foram os filmes infantis Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão e um filme Minecraft foram os mais procurados pelo público. Juntos, os três acumularam um faturamento de 395 milhões de reais, levando mais de 18,7 milhões de espectadores às salas de cinema. Além dos filmes infantis, o sucesso do cinema nacional também teve influência no cenário. Apesar de terem sido lançados no ano passado, O Alto da Compadecida 2 e Ainda Estou Aqui ficaram entre os 10 filmes mais vistos no primeiro semestre de 2025. Além do aumento na renda e no público, o Brasil registrou também aumento de 2% no número de salas de cinema ao redor do país, passando de 3.410 para pouco mais de 3.480. Os gastos com chocolate também aumentaram. Mesmo com os preços em alta, as compras mais que dobraram. E em alguns lugares, a iguaria, que provoca muitas sensações, também é motivo de muita criatividade. Ainda mais no Dia Mundial do Chocolate. A chefe Janice Wong, de Singapura, tem causado frisson com uma instalação multicolorida e aromática em Istambul, na Turquia. Ela combinou design, arte e chocolate, que os visitantes podem provar acompanhado por coquetéis preparados com polpa de cacau, pimenta e outros ingredientes, no mínimo inusitados. Segundo ela, o objetivo é apresentar a potência do chocolate com estímulo a todos os sentidos, especialmente por meio da visão, do olfato e do paladar, visando o diálogo entre comida e ciência. Para compor a instalação, a chefe utilizou 800 quilos de chocolates. Aos poucos, os visitantes retiram os pirulitos de chocolate e outras guloseimas que fazem parte da apetitosa instalação. E a obra vai se transformando. A experiência não para por aí. O cacau, matéria-prima do chocolate, é utilizado no preparo de pratos salgados, por exemplo, a polpa em ceviches. Dá para imaginar a alface de base com anchofas temperadas com polpa de cacau e finalizada com pistache? Diego Prado, o curador da experiência organizada pela Altin Marca, que vem se destacando como uma das maiores marcas de chocolate da Turquia, um mercado em franca ascensão, afirmou que não é fácil incluir o chocolate em um prato salgado. Na verdade, a opção é pela polpa do cacau, que
que tem aromas cítricos e levemente adocicados e combina com peixe cru. Ele mesmo preparou um ceviche de atum com mucilagem furikake, a mistura de peixes secos moídos, sementes de gergelim e algas, com açúcar e sal. A utilização desses dois ingredientes tem mostrado que eles não se limitam a bombons, barrinhas, coberturas ou caldas. Mas de volta à realidade nacional, o Brasil registrou uma produção de 296.146 toneladas em 2023 e está entre os 5 primeiros produtores mundiais. Mas este ano, o índice do Intercontinental Exchange e CME Group indicaram que, apesar da paixão nacional pelo doce, que está presente em quase 93% dos lares brasileiros, o consumo de chocolate teve uma alteração significativa. Na prática, os brasileiros estão comprando menos em volume e optando por porções melhores, reflexo da alta histórica no valor do cacau, que subiu 174,7% em 2024. O consumidor brasileiro está adquirindo embalagens menores, com produtos com até 60 gramas, que tiveram um crescimento de 2% nas vendas, enquanto os tamanhos maiores recuaram 4,8%. O chocolate começa a perder espaço para outros doces populares, como leite condensado, creme de leite, bolos industrializados e leite em pó, produtos mais versáteis e mais acessíveis para o preparo de receitas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.